musical. Glória a Deus. Eu sei que, gente, os irmãos do som é os que mais sofrem aqui na igreja, viu? É microfone, ó, meu marido faz assim, é verdade. É microfone alto, é baixo, é retorno que não vem, é o povo que reclama, mas eles são uma bênção. Aleluia. A gente que é chato. Glória a Deus, obrigada, irmão. Aleluia. Irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para estar com vocês. Quero mandar um beijo online para os nossos pastores, né? A pastora Dai, o pastor Felipe, que eu também tenho a honra de tê-los, né, próximos e conhecê-los, né? E saber que o Senhor também é na vida deles e tão usados, né, pelo Senhor. Nessa noite, o Senhor, Ele tem falado comigo. Já era para eu ter vindo há 3 semanas atrás e não deu certo. Mas o Senhor tem falado comigo esses dias sobre tempestades. E eu falei assim, Deus, tá bom, vou falar sobre tempestades. E sabemos que todo mundo passa tempestade, o ímpio, o justo, qualquer pessoa passa por tempestades e lutas e muitas adversidades nessa vida. E eu tinha até preparado alguns tipos de tempestade. E nessa terça-feira eu tive até uma experiência com o Senhor, porque eu orando sobre essa palavra, em um momento eu fiquei mais ou menos, como se fosse um piscar de olhos, mas durou mais ou menos 1 hora, na qual eu não consegui orar e só ouvi a minha voz pregando. E a palavra era sobre tempestade, mas a rota da tempestade era diferente da que eu tinha preparado. E eu tinha conversado até com meu marido e eu falei assim para ele, nossa, sabe tudo aquilo que... Porque a gente prega para o marido primeiro. A gente prega para ele, faz um ensaio. E eu falei assim para ele, sabe tudo aquilo que eu conversei com você? E eu falei que tinha preparado uma palavra, ele falou assim, sei. Eu falei, mudou. Ele, mudou? Eu falei, mudou. É sobre tempestade, mas quando eu estava orando, o Senhor fez eu ouvir a minha voz. E eu não consegui orar, eu fiquei paralisada. E eu falei assim, Senhor, mas por quê? E Deus falava assim, a minha igreja sabe o porquê, eu sei o porquê. E tem que ser o que a gente precisa e o que a gente necessita. Não sabemos os rumos, não conhecemos, né, o que Deus tem todos os dias para nós, mas Ele tem o melhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente em Marcos, no capítulo 4, né? Evangelho de Marcos. Aleluia. Capítulo 4, no verso 35, é uma parábola muito conhecida. Uma parábola não, desculpa, uma passagem, a tempestade que os discípulos, uma das tempestades que eles passaram, e eu vou estar lendo e a gente vai estar ministrando, aleluia. Diz assim, no versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Tem uma tradução que fala assim, mestre, não se importa que morramos, porque eles realmente não acharam que ia perecer, mas em algumas traduções que eles iriam morrer. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Irmãos, essa passagem, ela é muito conhecida na Bíblia, né? A gente prega e a gente ouve inúmeras pregações sobre a tempestade. Essa é uma das tempestades, a tempestade onde Jesus, aparentemente ali, ele estava descansando, ele estava dormindo. Mas veio um vento, e o vento tomou conta do barco, as águas entraram dentro do barco, e eles pensaram que ia morrer.
né? Eles acharam que realmente eu vou morrer. Tem vento, tem onda. E a gente sabe que se o barulho de uma chuva aqui na cidade já é assustador, você imagina no meio do mar, né? Com raios, trovões e ondas. Isso deve ser apavorante. E Jesus dormindo na popa do barco com a sua almofada, ele levantou, ele acordou e ainda repreendeu, né, os discípulos, falando assim: olha, vocês não têm fé ainda, vocês são muito tímidos. Jesus ali queria dizer assim: poxa, não fui eu que mandei vocês irem e vocês ainda estão tímidos. Mas quando eu paro para pensar nessa história, eu vejo uma preparação de Jesus para os discípulos. E que preparação é essa? Se você for continuar lendo, eu não vou ler aqui para não se estender. Eles chegam numa outra cidade para passar para outra margem. Eles passam para essa outra margem. E essa outra margem tinha um homem que ele vivia muitos anos endemoniado. Ele era um homem endemoniado, ele era um gadareno. E esse gadareno, ele não era um endemoniado normal. Ele vivia dentro do cemitério. Ele estava vivendo dentro do cemitério. E a Bíblia fala que nem as algemas de ferro conseguiam segurar aqueles demônios que estavam nele. Então, se a gente começar a parar para pensar, Jesus, ele mandou entrar no barco. Jesus, ele pediu para que eles confiassem. Eles confiaram em Jesus, eles entraram no barco e eles passaram pela tempestade para chegar na outra margem. E quando eu me atentei no primeiro versículo, eu falei assim: nossa, Jesus, a gente passa a tempestade mesmo estando na obediência. Porque eles não passaram uma tempestade por desobediência. Eles não falaram assim: Jesus não falou assim, fiquem em casa, fiquem aí pescando, não vão. E eles simplesmente, não, eu vou. E entraram e teve a tempestade. Não, eles entraram na tempestade obedecendo Jesus. E é muitas vezes isso que acontece na nossa vida. Às vezes na nossa vida as tempestades vêm e a gente fala assim: mas Deus, eu estou te obedecendo. Deus, eu já sou uma nova criatura. Deus, a velha Ângela não está aqui mais. E por que isso está acontecendo? E Deus fala assim: eu estou no barco. Eu não perdi o controle da situação. Existem coisas, irmãos, que Deus nos prepara hoje, porque vai vir outras amanhã que vão ser fichinhas para você. Talvez se os discípulos passassem para outra margem e vissem aquele endemoniado de Gadarena ali, todo perturbado, todo cheio de demônios, vivendo num cemitério, eles se assustariam. E eles teriam até medo daqueles espíritos. Mas como eles passaram por uma tempestade muito grande, aquele problema já não era mais um problema assustador assim. Aquele problema já não era algo tão grande assim. Então, muitas vezes, a gente passa pela tempestade, estando em obediência com Deus. Às vezes, a gente não fez nada. Às vezes, o problema não é a gente. Às vezes, o problema são as situações. Hoje, a gente tem uma tempestade no nosso país, que não foi a gente que se colocou, mas foi a maioria que colocou o país nessa situação. Mas a gente está aqui. A gente está aqui no meio da tempestade. A gente está aqui no meio de um país que está sobre guerras políticas, sobre lutas, sobre adversidades. E às vezes não foi você que colocou o seu país ali, mas foram outras pessoas que o colocaram. Mas você não teve culpa, mas você está passando sabendo que nada foge do controle de Deus. Outras vezes, doenças atingem a nossa casa sem uma causa, sem um porquê. Mas uma coisa é certa: Deus, Jesus está ali no barco. Ele está conosco no barco. Quando eles chegam na outra margem e vê aquele homem endemoniado, Jesus chegou e foi ter um encontro com ele. Aquele homem se joga aos pés de Jesus e ele fala assim: olha, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que você veio aqui nos perturbar?
E ele pede para ser jogado aos porcos, que aquela legião vá aos porcos, porque aquela legião não queria ir para o inferno. O inferno é tão ruim que nem eles querem estar lá. E eles queriam ir para os porcos. E Jesus foi, e Jesus ele libertou aquele povo, aquele rapaz. Só que aquele povo, ao invés de ver o Salvador como Salvador, a Bíblia fala que aquele povo tem medo de Jesus. E eles acham que se Jesus fez aquele milagre tão grande na vida daquele gadareno, é porque coisa boa não era. E aquele povo expulsou Jesus daquele lugar, daquela cidade. Eles falaram assim: vai embora, pelo amor de Deus. Vai embora, a gente não te quer aqui. Vai embora, você não é uma coisa boa para a gente. Não é possível que você seja uma coisa boa. E Jesus simplesmente chamou os discípulos e falou assim: tá bom, vamos embora. E aquele gadareno, a palavra diz que se jogou aos pés de Jesus e falou assim: pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira, porque esse povo, essa cidade me tira daqui. Eu quero ir embora com você. E Jesus falou assim: não, fica e propaga o meu amor e dá o seu testemunho. E dá o seu testemunho. Sabe, irmãos, muitas vezes as tempestades da nossa vida vêm, mesmo a gente na obediência, mesmo a gente confiando no propósito. E muitas outras vezes a gente quer fugir da situação. E o Senhor fala assim: permaneça. Não é para você sair do lugar de onde você está. Permaneça. E outras vezes o Senhor fala assim: se ausenta. Porque a gente tem luta que a gente não precisa procurar, porque ela bate na nossa porta. Seja através de pessoas, através do passado, através de calúnias. Ela bate na nossa porta. E Deus, muitas vezes, pede para a gente abrir mão do direito de resposta. Ele pede para a gente abrir mão. Tem lugares, irmãos, que a gente vai sair e a gente não vai precisar provar nada para ninguém. Tem lugares que a gente vai se retirar, seja em ambientes familiares, em ambientes empresariais, seja em parentes, em festas, em discussões, que você não vai provar que você está certo, mesmo estando certo. Como Jesus, ele estava certo. Ele tinha razão ali. Jesus, ele era o Salvador. Aquele povo que não enxergava quem ele era e quem eram os seus discípulos. E Jesus, ele virou as costas, não discutiu. Ele não falou assim: meu Deus, vocês são cegos. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo, eu sou o seu Salvador. Vocês estão com o Salvador na sua frente. Não. A Bíblia fala que Jesus vira as costas e deixa eles pensarem o que eles quisessem. Porque Jesus sabia quem ele era. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Situações se levantam na nossa vida. Pessoas se levantam na nossa vida. Acusando até quem a gente era. Acusando até o velho homem. Ou até falhas que a gente realmente teve. Mas quando nós estamos em Cristo, quem nos justifica é Deus. Como quando nós estamos firmados em uma palavra, quem nos justifica é Deus. E uma das coisas que Deus pede para nós é que, além dele nos perdoar, é que a gente se perdoe. É que a gente deixe o passado no passado. É que a gente deixe as coisas que passaram no passado. Porque a gente, como cristão, a gente tem um costume de remoer o nosso passado. E falar assim: meu Deus, mas olha o que aconteceu. Meu Deus, por que tal pessoa se levantou contra mim? Por que tal situação está acontecendo? E Deus está falando assim: se move, deixa isso para trás. Porque a Bíblia fala que quando Ele nos perdoa, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. É isso que a palavra de Deus fala. E às vezes a gente fica relembrando Jesus, o que a gente fez, o que a gente era, o que a gente fazia. E Deus está falando assim: mas eu já joguei ali no passado. E existem, irmãos, algumas chaves na nossa vida para que a gente passe pela tempestade. A tempestade, ela tem chaves, porque a tempestade, ela não dura para sempre. Assim como o deserto não dura para sempre. A tempestade, ela também não dura para sempre. Eu até fui pesquisar. Irmão, vou pedir só para você aumentar um pouquinho no meu microfone, só um tiquinho, que eu estou sem voz hoje.
eu prometo falar um pouquinho baixo para não gritar na orelha de ninguém. E eu fui até pesquisar qual que foi a maior tempestade da história do nosso planeta, né? Sem ser de Noé, depois de Jesus. E uma das maiores tempestades registradas atualmente na história foi o furacão John, em 1994, que ele durou 31 dias. Então ele veio, durou 31 dias e passou. Foi, acabou. É a mesma coisa com a nossa vida. A gente passa por tempestade. O ministério passa por tempestades. A nossa vida conjugal passa por tempestade. Os nossos filhos, a nossa família. Mas Deus está falando, não fique na tempestade. Do mesmo jeito que eu estou descansando, descansa na tempestade. Por que Jesus chamou eles de tímidos, irmãos? Eu ficaria morrendo de medo. Se eu estou no meio do barco, no meio do mar, eu não sei nadar. Se a água vem, se a onda vem, se tudo quer me afundar, o barulho do raio, do trovão, eu ia ter muito medo. Mas Jesus ainda chama eles de tímidos. Vocês são tímidos. Jesus, ele estava ensinando eles a terem fé, a terem confiança e mostrando que nem sempre lutas que a gente passa são por consequências que a gente plantou. O crente, irmão, não fica sem luta. Eu ouvi esses dias, é verdade. Você está passando por luta, você vai ter vitória, mas fica tranquilo, daqui a pouco vem mais uma. Vem mais uma. A gente é movido por lutas. E Deus nos molda, Deus dá fé, Deus dá experiências, Deus traz milagre, Deus traz renovo na nossa vida. Se está passando por uma luta, descansa, porque a vitória vem. Mas daqui a pouco, aproveita, porque daqui a pouco vem outra. E Deus vai nos forjando. E quando Deus quer solidificar a tua igreja, colocar ela na rocha, que é Cristo. Quando Deus quer dar armas imbatíveis para a sua igreja, para que nada venha combatê-la, essa igreja, essa casa, vai passar por lutas. Vai passar por ventos. Vai passar por tempestades. Porque na luta, irmão, no vento, a gente vê quem é, quem está junto e quem não está. No vento, os discípulos, eles se reuniram, ficaram ali e pediram socorro para Jesus. É a mesma coisa, se você for uns capítulos à frente no Evangelho de Marcos, vai falar de outra tempestade. E é a tempestade que Jesus andou por cima das águas. E nessa tempestade, Jesus não foi junto. Porque às vezes Deus deixa a gente ir. Às vezes Deus dá uma ordem, vai, faz. Eu estou aqui, eu estou te olhando. E a Bíblia fala que Jesus estava no monte orando. E quando ele vê de longe que os discípulos obedeceram, entraram no barco, foram remar e estava difícil, ele foi até o encontro dos discípulos. E ele andou sobre as águas. E Pedro falou assim, olha, se é o Senhor, manda eu ir contigo. E ele foi. E Jesus falou assim, vem comigo, você quer vir? Vem. Só que quando ele começou a ver o vento, a tempestade, os raios, e ver que realmente ele estava em cima das águas, ele afundou. Sabe o que isso nos mostra? Que às vezes na tempestade a nossa fé dá uma bambeada. Às vezes na tempestade a gente começa até a duvidar, falar assim, mas por que eu estou passando por isso? Mas Pedro, ele sabia para onde olhar. Ele olhou para cima. E ele olhou para a mão estendida de Jesus. E é essa mão que está aqui nessa noite. É essa mão que está sobre a nossa casa. É a mão estendida de Jesus. Porque, irmãos, às vezes a gente passa por lutas que a experiência Deus permite. Às vezes você passa por falência. Às vezes você passa por desemprego. Às vezes você abre algo que fecha. E você fala, mas Deus que mandou. Mas Ele está falando assim, eu mandei e eu fechei. Porque o que eu tenho para você é maior. E você não vai cometer o erro do primeiro no segundo. No segundo, no primeiro, na verdade, né? Você não vai cometer os mesmos erros no segundo, na segunda porta que você cometeu aqui. Mas antes que você afundasse de vez, eu te levantei. Porque nem toda porta fechada é o inimigo que está fechando. Às vezes é Deus. Às vezes é Deus. Às vezes é Deus nos moendo. É Deus nos ensinando. É Deus fechando a boca do leão. Porque tem gente que acha que tem armas nas mãos contra a nossa vida.
que tem um álibi para a gente ficar na mão deles. E o Senhor fala assim, mas não tem mesmo, porque eu sou o Deus que justifica, eu sou o Deus que faz. Irmãos, muitas vezes, para a gente sair da tempestade, as pessoas ao nosso redor têm que experimentar do perdão nosso, assim como a gente experimentou o perdão de Deus. Às vezes, para a gente sair da tempestade, as pessoas ao nosso redor precisam experimentar desse perdão. Às vezes a gente precisa perdoar. A gente precisa abrir mão do direito de resposta. A gente precisa saber que essa tempestade não é para sempre, mas que eu posso, com a fé e com a obediência em Deus, e sangrando, perdoar, restaurar, me colocar na brecha, me colocar na posição que Deus quer. Mas, irmã, está doendo. Ângela, é injusto demais o que eu estou passando. Ângela, isso aqui que eu estou passando não tem condição. Fizeram isso aqui comigo. Mas o Senhor está falando, abre mão do seu direito de resposta, deixa para lá. Não importa se o que falaram de você é certo ou se o que falaram é errado, deixa para lá. Passa por essa tempestade e deixa que eu vou te justificar. Deixa essa porta para lá, deixa esse relacionamento para lá, deixa esses parentes para lá, deixa esses amigos para lá, põe eles no lugar que eu quero que você coloque, perdoe e siga, passe pela tempestade e não deixe que essa tempestade coloque você muito tempo ali, não fica ali não cultiva a tempestade não, passe por ela. Irmãos, e quando o Senhor estava falando isso comigo, e Ele estava falando assim, que a gente tem que se perdoar. A gente precisa se perdoar, porque o inimigo ele gosta de nos torturar. Com o nosso velho eu, com o nosso velho homem, com as nossas velhas ações. E a gente precisa perdoar. Eu lembro, irmãos, que quando eu fui para casar com meu marido, eu tive uma doença no meu estômago. E era por conta de um medicamento, omeprazol. O médico pedia que eu tomasse eternamente esse remédio, porque eu tinha uma hérnia de hiato, que era uma válvula na boca do estômago, que era dilatada. E eu lembro que perto de eu casar, um ano antes de eu casar, eu comecei a emagrecer, e do que eu estou aqui hoje, eu fiquei menos 25 quilos, mais ou menos. Então, eu vestia roupa de criança, e eu fiquei muito doente. Mas nem todos olham para a gente e querem nos ajudar. Nessa época, eu ouvi de pessoas muito próximas que eu estava em pecado. Você está em pecado? Não, porque você... Não, eu tenho certeza que você está em pecado. Pessoas que me mandavam mensagem e falavam assim, não, o Douglas não merece uma pessoa assim, magra desse jeito, doente desse jeito. Irmão, você imagina, você sentindo uma dor que não passava. Uma dor que você ficava, até a água que caía doía. Você não tinha forças. Eu vivi um dia de cada vez. E eu lembro que teve dias que eu abri os olhos e eu falava, mas eu ainda estou aqui. Eu falava, meu Deus, eu ainda estou aqui. E eu não acreditava mais que eu ia sair. Mas a nossa mente, quando a gente passa por uma turbulência, a gente não pensa em nada, né? E aí eu orava a Deus e eu falava assim, Senhor, toma o controle. Toma o controle, toma o controle. E eu doente, e a gente casou, as minhas fotos, tem gente que nem reconhece, porque eu estava muito magrinha. Eu estava muito doente. E eu lembro que meses antes de casar, eu falei assim, Deus, me fala, é para eu casar ou não é? Se não for, eu vou desistir agora. Eu estou cansada dessa história. E eu falei muito isso para Deus, porque eu comecei a passar umas lutas que eu não sabia de onde estava vindo. Irmãos, e eu não estava em pecado, eu não estava em desobediência, eu não tinha feito absolutamente abominável nada, eu estava vivendo minha vida normal. E veio essa luta, veio essa doença. E o médico falava assim, olha, essa doença, a gente não tem nem nome, os seus nervos estão todos rígidos do seu estômago, todos inflamados, e ele simplesmente não aceita nada. E eu lembro que eu fiquei internada. E uma das primeiras experiências que eu tive ali, e vocês vão entender o que eu vou estar falando dessa tempestade que eu passei na minha vida, porque tem tempestade, irmãos, que a gente passa sozinho, não é com ninguém. Tem tempestade que a gente não pode nem falar para as pessoas o que a gente está passando, o que a gente está sentindo.
e como a gente está caminhando, porque pode até escandalizar. Tem tempestades que a gente se revolta. E que a gente tem brigas com Deus. E fala, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? E é só a gente e Deus. E essa tempestade que eu passei, fui eu e Deus. E eu lembro que eu estava internada, fiquei internada 2 dias. E a médica falou assim, olha, amanhã a gente vai fazer um exame. Se você tiver com a hernia de hiato, a gente vai operar. Mas se a gente operar, o problema não é a cirurgia é fácil. O problema é o seu peso. Eu não sei se você resiste ao pós. Porque você está muito magra, você não come, não tem nenhum nutriente no seu corpo. Eu não sei se você resiste ao pós. Então, o nosso medo é fazer essa cirurgia. Então, você pensa, você não sabe se você vai nem sobreviver. Pessoas te acusando que você supostamente pode ter feito alguma coisa. Ou que você não é cristão o suficiente para ter fé. E eu ali internada. Chegou no outro dia, não fizeram a cirurgia. Eu lembro que minha tia da igreja foi lá orar, me visitar com a minha mãe. E eu falei assim, tia, me tira daqui. Eu não tenho nada. Me tira daqui, eu vou orar, eu vou ficar boa. E minha tia fez uma oração tão suave. E falou assim, filha, fica mais um dia. Porque Deus vai enviar um anjo aqui e você vai sair daqui com esses exames na mão. E aí, irmãos, eu fui, fiquei mais um dia, apareceu uma moça que trabalhava na ambulância, essas paramédicas, e ela foi buscar gente de todos os lugares, buscar a ambulância que estava parada, buscar o rapaz que dirigia a ambulância que estava almoçando e falou que ele não ia trabalhar naquele dia, que ele estava com dor de cabeça. E eu sei que Deus usou aquela mulher, ela fez, que naquele dia eu fiz todos os meus exames. E um dia antes, naquela noite, eu vi uma senhora morrer na minha frente. E eu fiquei a noite inteira orando para o Senhor. Senhor, me cura da hernia de hiato, me cura da hernia de hiato, me cura da hernia de hiato. Me cura, Senhor, me cura, me cura. Eu orei e falei muito com Deus. Tinha uma amiga que ficava orando por mim também. Quando chegou no outro dia, eu fiz esses exames. Um desses exames foi uma endoscopia que tiraram 3 pedaços do meu estômago, de 3 centímetros. Então, eles me doparam. Mas quando eu voltei já veio aquela dor, porque 3 pedaços de 3 centímetros do seu estômago, você fala, meu Deus. E eu lembro que eu acordei, e os médicos estavam todos reunidos, vendo meus exames, eu falei, agora eu fui. Agora eu fui com Deus, agora eu não saio mais daqui. Porque está todo mundo em cima dos meus exames. E eu acredito que seja pelo histórico. Quando ela chegou assim perto de mim, eu estava deitada, coberta, eu falei assim para ela, enfermeira, por favor, me fala, o que eu tenho no meu estômago? Eu tenho hernia de hiato? E ela abriu o prontuário e começou a ler. Ela falou assim, você não tem nem sinal de hernia de hiato. Você tem uma gastrite crônica leve, que isso significa que você teve uma gastrite e ela cicatrizou e a cicatriz está lá dentro. Eles só identificaram a cicatriz. Irmãos, aquele dia foi muito chocante para mim. Faltava meses para eu casar. Eu saí, eu tive alta. E mesmo assim, eu tinha minhas guerras internas, eu glorifiquei a Deus. Essa é uma cura que eu carrego. De lá para cá, eu nunca mais senti uma dor de estômago daquela. Eu nunca mais senti aquilo. Mas eu ainda tive que passar pelo período da tempestade, do perdão. Porque a minha tempestade era interna. E eu não sabia. Eu me casei, nós viajamos, ganhamos muitas coisas, o Senhor abençoou poderosamente. Eu lembro que na viagem todo mundo ficava preocupado porque eu não comia nada aqui em São Paulo, nem bebia uma água. E lá foi como se eu não tivesse doente mais. Então eu estava comendo, bebendo e o pessoal falou assim, o que aconteceu, né? E eu lembro que nesse processo, irmão, de cura, um dia eu falei assim, mas Deus, eu não estou conseguindo ainda me recuperar da forma que eu gostaria. Eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, eu ainda tenho essa tempestade interna dentro de mim. E o Senhor falou assim, o Senhor me mostrou, falou não, Ele me mostrou. Ele me mostrou um guarda-roupa. E o guarda-roupa era branco, alto e bonito, num quarto bonito. E esse guarda-roupa era lindo, irmãos. E Deus falava assim para mim, quando eu fechei meus olhos, anda e abre o guarda-roupa. E eu comecei a abrir o guarda-roupa. E o guarda-roupa, eu sentia, até me arrepiei, eu sentia o aroma, era cheiroso. E eu começava a abrir o guarda-roupa, e o guarda-roupa estava limpo. E aí tinha uma gavetinha no guarda-roupa. Aí o Espírito Santo falava assim, abre a gavetinha do guarda-roupa. Quando eu abri, ela estava empoeirada. Aí o Senhor falou assim para mim, falta liberar perdão. Você quer sair da tempestade?
libera perdão. Abre mão do seu direito de resposta. E eu falei assim, mas Deus, eu estava vulnerável. Eu não fiz nada. Senhor, quem estava doente era eu. Quem estava machucado era eu. Quem precisava de oração era eu. E o Senhor está me falando mesmo. E, Senhor, eu perdoo. Quem disse que eu não perdoo? Eu cumprimento as pessoas. Eu trato bem. Eu perdoo. Aí o Senhor falava assim, não, você não perdoou. Perdoa. Esse guarda-roupa tá lindo, não tá? Só que tem essa gavetinha que você precisa tirar a poeira e liberar perdão. Irmãos, não foi um processo fácil. Porque às vezes a tempestade vem sem a gente fazer nada. Às vezes a gente é uma nova criatura mesmo. Às vezes no nosso casamento, as mulheres, né, eu posso falar, a gente ressuscita muita coisa do passado. E o homem fala assim, poxa, mas eu já sou um novo homem. Eu não sou mais esse homem que você está me acusando. Você está acusando o velho homem. Mas a gente precisa liberar perdão para que a gente consiga virar chaves e momentos na nossa vida. Para a gente sair da tempestade, a gente precisa abrir mão de direito de resposta. Sabe por quê, irmãos? Deus não divide a glória dele com ninguém. A gente não é bom demais. A gente não é santo demais. A gente não é os super-heróis desse mundo. A gente é o mais miserável. A gente é tão miserável que a gente reconhece que a gente precisa do perdão dele todos os dias. Ao contrário do ímpio, né? Ele acha que ele é super poderoso. Ele não precisa. A gente não. A gente é pior que eles. A gente reconhece. Precisamos desse perdão de Jesus todos os dias. Mas a gente precisa entender. Senhor, para eu sair dessa tempestade, o que o Senhor quer que eu faça? Para eu sair desse lugar. E muitas vezes é abrir mão do direito de resposta. Muitas vezes é deixar, o que Deus já deixou para trás, é você também deixar para trás. É o que o seu velho eu ficou ali, ó, ele morreu ali, é deixar também para trás. Porque não somos perfeitos. Irmãos, a gente olha assassinos, estrupadores, pessoas que fazem atrocidades na televisão. E a gente fica admirado. Mas se eu e você não tiver o Espírito Santo, a gente faz a mesma coisa. Se a gente não tiver o poder de Deus e o Espírito Santo dele na nossa vida, a gente é igualzinho a eles. Então a gente precisa abrir mão do direito de resposta. Perdoar não só na igreja. Irmãos, ser cristão aqui é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. É uma delícia. Mas o difícil é quando a gente está no nosso lar, ou quando a gente está na roda de pessoas que apontam o dedo na nossa cara e nos acusam, e nos perseguem, e falam coisas de nós. Ou está no meio de empresa, né? No meio corporativo, e você saber que aquela pessoa está fazendo mal para você. E Deus fala assim, seu tempo ali acabou. Abre mão do direito de resposta. Assim como Jesus fez, ele foi, ele expulsou os demônios, ele fez a parte dele, e mesmo todo mundo achando que ele não era Deus, que ele era alguém muito ruim, um bruxo talvez, um feiticeiro, eles pensaram que Jesus era alguém muito ruim, e falaram assim, vai embora, eu quero você ir embora. Jesus tinha acabado de curar um rapaz que perturbava a cidade inteira, e eles mandaram Jesus embora. E ele virou as costas e foi embora. E seguiu a vida dele. E seguiu com as curas. E seguiu com o dia a dia dele. Porque quem nos justifica é Deus. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Quem faz a nossa vida é Deus. Irmãos, se a gente ficar focado na tempestade, a gente não faz a nossa parte. Quando a gente foca no vento e no trovão, a gente não foca, que a gente deveria estar focando ali, ó, na fé de Jesus. Os discípulos ali deveriam falar assim, não, Jesus está aqui no barco. Vento, em nome de Jesus, se aquieta. Isso que eles deveriam fazer. Mas ao invés de eles falarem em nome de Jesus, aquieta-te. Não, eles foram chamar Jesus. Porque eles não tinham essa fé suficiente. Porque os olhos estavam na tempestade. Tira o seu olho da tempestade e coloca o seu olho na solução. Que é Jesus. Deixa Ele te mostrar o caminho. Esquece o que não deu certo. Esquece a porta que se fechou. Esquece, foca naquilo que Jesus quer que você ande. Naquilo que Ele quer que você faça. Coloque a sua energia. Irmãos, a maior arma
que Satanás tem nos nossos tempos é a rede social. Eu vejo tantas pessoas falando assim para mim: olha, Ângela, eu não entendo, porque sabe, eu oro, eu faço jejum, eu oro, mas eu não sinto Deus falar comigo. Irmão, não tem essa. Jesus, ele não tem seus preferidos, não. Se você buscar de coração e quiser realmente o encontro com ele, ele vai ter na madrugada, tomando banho, lavando louça, fazendo comida, ele vai ter um encontro com você. Só que a rede social, ela nos afasta. Ela simplesmente nos afasta. Se a gente for olhar lá naquele temporizador do Instagram, são tantas horas durante o dia que a gente nem sabe como a gente ficou. Mas se a gente, toda hora que a gente pegasse no celular, a gente lesse um versículo, aí ia ter anjo voando por aí. Porque a nossa maior distração hoje, o inimigo hoje não... Ele se adequa ao sistema, né? Ele se adequa às estações e ao mundo. Ele não tem as mesmas estratégias do passado. Ele se adequa à tecnologia. E muitas vezes a gente está ficando cego. A gente não está ouvindo a voz dele. Porque a gente só está ouvindo o som do trovão. A gente só está ouvindo o som do vento. E nessa noite o Senhor fala: se perdoe. Deixa para trás. Olha para o alto, perdoe quem está do seu lado. Eu não sei quem a gente precisa perdoar, quem você precisa perdoar. Mas o Senhor está falando assim: perdoe. Abre mão do julgamento. Abre mão do direito de resposta. O Senhor me falava, corações sangrando. E o Senhor me falava assim: eu vou cicatrizar a ferida, eu vou estancar o sangue, eu vou curar, eu vou passar remédio. Eu vou entrar com resposta, eu vou entrar com cura. Eu vou entrar em tempestades que são internas e não externas. Porque, irmãos, às vezes a gente vê um pastor, um pregador, um cantor, e a gente mal sabe o que ele está passando dentro da sua casa. Às vezes a gente vê pessoas que a gente mal sabe. Eu tenho um irmão que é pastor, que ele mora fora. E ele fala assim: mana, às vezes a gente sobe para pregar, mas as pessoas não sabem a metade das coisas que a gente passa. E como estamos ali no altar. E a gente conversa, eu desabafo com ele desabafa comigo. Ele é um confidente meu. E ele fala assim: as pessoas não imaginam. E quando eu vejo ele pregando, eu fico com tanto orgulho, né, meu irmão? Eu falo assim: o pastor dos maçones, né, ele estuda. Eu falo que eu gostaria de ser 10% do que ele é. Ele estuda, passa a tarde inteira estudando. E ele falou algo que mexeu muito comigo: no silêncio das páginas, Deus fala com a gente. Mas a gente não sabe 1% da luta, da adversidade, das afrontas, das calúnias que eles passam. E as pessoas também, a gente fala de cargos eclesiásticos, mas às vezes a gente não tem cargo nenhum. E a gente está passando uma turbulência na nossa casa. E a gente chega no nosso trabalho com um sorriso no rosto, dando bom dia para todo mundo, fingindo que nada está acontecendo. Porque a gente não tem que ouvir o som da tempestade. Mas a gente tem que começar a ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está num labirinto, falando assim: Deus, me tira disso, me tira disso, me tira disso. E Deus está falando: eu quero te tirar. Só tira os seus ouvidos do som da tempestade. E ouça a minha voz. Só tira o seu foco do barulho e ouça a minha voz. Irmãos, nessa noite, seja quem está aqui, quem está assistindo, e o Senhor, Ele fala primeiramente com a gente que está ministrando. O Senhor, Ele quer entrar com cura. Ele quer entrar em calmarias. Ele quer trazer calmarias em tempestades internas da nossa vida. Em tempestades que ninguém sabe. Porque eu não sei. Aqui, eu não sei o que ninguém está passando. Vocês não sabem o que está se passando na minha casa. Se eu conversar com a Thalita, eu não vou saber, como diz o povo da missa, metade do que ela passa. Mas a gente sabe as tempestades internas que a gente passa na nossa vida. A gente sabe o conflito que estamos passando. E como nosso coração às vezes sangra. E o Senhor falava para mim, e tudo que eu estou falando para vocês, eu ouvi a minha voz em oração. E o Senhor falava assim: eu estou trazendo alívio para tempestades internas. Para tempestades de alma. Para tempestades que estão dentro do coração. Eu estou trazendo renovo. Eu estou trazendo restauração. Restauração de lares. Restauração de famílias, restauração de alianças. E Ele vai trazer o renovo que a gente precisa.
Ele vai trazer a força que a gente precisa. Às vezes a gente quer vir aqui e quer um pregador bem pentecostal. Eu adoro aquele do Glória, do fogo, que faz aviãozinho e sai rodando. Adoro, oh, glória a Deus. E às vezes, irmãos, Deus só quer falar na nossa calmaria. Às vezes a gente está tão agitado por dentro que o Senhor fala assim, eu só quero acalmar. Eu só quero que você pare de me questionar e me ouça. Porque na tempestade a gente questiona, a gente briga com Deus. Só que Deus está falando, eu quero que você me ouça. Me ouve, eu quero acalmar essa tempestade. Às vezes, irmãos, o Senhor quer renúncias, o Senhor quer entregas, o Senhor quer mudanças. Às vezes o Senhor quer tirar ídolos da nossa vida, porque a gente pensa que ídolos é uma coisinha ou outra, é muita coisa. Às vezes Deus quer tirar, fazer mudança de dentro para fora, só que a gente está focado em questionar, Deus, para onde eu vou? E o Senhor está falando, para de me questionar, para e me ouça a minha voz. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é o justo juiz, Ele é o general de guerra, Ele é o Deus do trovão, a sua voz ecoa na eternidade, mas Ele também é calmaria, Ele também é amor, Ele também é renovo. A gente fala tanto de lutas, a gente fala tanto de renúncias, a gente fala tanto de entrega, mas esse mesmo Deus que pede tanta coisa, Ele é o Deus que garante a vitória. Ele é o Deus que te entrega a chave da vitória na sua mão. Ele é o Deus que te renova. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que levanta empresas, que traz à existência aquilo que não existe. Ele é o Deus que abre porta de emprego. Ele é o Deus que te honra onde você está trabalhando, que te honra dentro da sua família. E a única coisa que Ele pede, me ouça. E faça aquilo que eu te ordenar. E faça aquilo que eu te pedir. Aleluias. Irmãos, que nessa noite a gente possa sair daqui com a certeza que o Senhor está no meio da tempestade. Às vezes Ele está dormindo, às vezes Ele está vindo andando por cima das águas, às vezes não é nenhum dos dois. Às vezes Ele pede para a gente levantar o cajado e o mar se abre e você passa por terra seca. Ele tem as suas estratégias, mas a gente precisa estar atento para ouvir o que Ele vai te direcionar. Porque se Moisés, na frente de um mar vermelho, não ouvisse a voz de Deus, ele não levantaria o cajado, e o mar não ia se abrir, e o povo ia perecer. Só que ali ele estava atento. Deus, o que eu preciso fazer? Irmãos, às vezes a gente precisa fazer algo. Às vezes a gente precisa se movimentar. Porque Jesus, Ele ressuscitou a Lázaro, mas a pedra, Ele pediu para o pessoal de tirar. Tirem a pedra. Vocês que têm que tirar a pedra, não sou eu. Eu faço o impossível. O possível é com vocês. Irmã, mas não é fácil perdoar. Mas decida. Perdão não é uma escolha. Não é, eu perdoo se eu... Não. Perdão é uma decisão. É uma ordem. Você precisa perdoar. Ainda que você não sinta. Ainda que você não veja. Fala assim, Senhor, está doendo. Igual eu falava, irmãos. Depois daquela visão, eu orava e falava assim, Senhor, eu não estou sentindo de perdoar essa pessoa. Mas eu perdoo ela em nome de Jesus. Eu falava sempre na minha oração. E aí eu ia orar de novo, eu falava assim, Jesus, o Senhor sabe, Deus. Eu tenho raiva dessa pessoa. Ai, Deus está me dando um ranço dessa pessoa. Aí eu ficava, mas eu perdoo em nome de Jesus. E de novo, eu perdoo em nome de Jesus. E aí, às vezes a pessoa pisava na bola de novo. Eu falava assim, ai Jesus, o Senhor está vendo? Eu estou tentando. E eu ia de novo, eu perdoo em nome de Jesus. Até que chega uma hora que o perdão chega e você fala, ai que besteira. Por que eu carreguei isso por tanto tempo? Porque o perdão faz mais bem para a gente que perdoou do que para a pessoa que recebeu. Às vezes ela nem sabe que recebeu. Ela nem sabe, você nem precisa falar nada. Mas você sai dali leve e você consegue ouvir mais a voz de Deus. Que nessa noite você possa ter a certeza que a vitória que você precisa, que a tempestade que precisa se acalmar dentro de você, ela vai se acalmar. Porque o Senhor tem uma mão poderosa sobre nós. E Ele é o Deus que acalma a tempestade, que acalma ventos, que acalma o mar. Não ouça a voz da tempestade. Não ouça os gritos. Não ouça nada. Ouça Jesus no barco. Ele está no barco, irmão. Se Ele está no barco, a gente não precisa de mais nada. Se Ele está no barco, a gente tem Ele conosco todos os dias da nossa vida. E se você tem dúvida, Senhor, eu não sei que decisão tomar.
tira a sua voz do problema e deixa Ele te falar. Porque o Senhor, Ele tem resposta. O Senhor, Ele tem autoridade para as nossas vidas. Ele tem direcionamento para as nossas vidas. Ele tem renovo. Irmãos, a maior prova de uma igreja é quando o Senhor a sustenta ela. Porque não é fácil. Não é fácil. Às vezes meu irmão fala que lá fora do país, eles não têm esse privilégio que nós temos aqui de ter um templo só para aquela igreja e fazer todos os cultos possíveis. Não. Eles têm que dividir o mesmo lugar com outras religiões. E não tem liberdade de fazer cultos em todos os horários que eles querem. Eles têm só um horário. E você pensa, né? Uma religião mais ou menos entrou antes, aí você já entra na guerra espiritual, porque você quer fazer um culto, e já tem um ambiente maligno ali. Primeiro você tem que lutar, para depois você fazer seu culto. Então nós temos um privilégio muito grande, que é essa liberdade de estarmos aqui, adorando, glorificando o Senhor Jesus com liberdade. Amém? Aleluia. Eu gostaria de te convidar para se colocar em pé e fazer uma oração com você. Hoje eu não consigo louvar devido à minha voz, mas eu espero, irmãos, que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele falou comigo. E que as tempestades internas da sua vida, da sua alma, as mais secretas, que você deixe o Senhor entrar com calmaria, porque Ele é o dono da calmaria. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Senhor, nesse momento restaura lares, restaura casamentos, restaura, Senhor, empregos, restaura, Senhor, vida financeira, restaura confiança, restaura o amor, restaura, Senhor, o amor por vidas, o amor pelo ministério, o amor, Senhor, missionário por almas que estão perdidas. Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, que as tempestades internas da nossa alma sejam acalmadas, sejam, Senhor, silenciadas pela voz do Teu Santo Espírito. Deus, invade a cada vida aqui e que a gente, Senhor Jesus, possa fazer igual o Senhor, abrir mão do direito de resposta e seguir em frente, sem olhar para trás. Senhor, fortalece cada um dos nossos irmãos, fortalece, Senhor, os nossos pastores, fortalece as crianças, fortalece, Senhor, o ministério de louvor, fortalece, Senhor, a cada um que está aqui nessa obra e entra com a Tua mão, entra com o Teu milagre, entra, Senhor, com a Tua providência, Senhor, sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai, porque o Senhor é o Senhor que institui reinos, é o Senhor que faz o impossível, é o Senhor que entra na alma. Oh Deus, o Senhor é Deus que cura câncer, o Senhor é Deus que curou a minha hérnia, o Senhor é Deus que cura AIDS, o Senhor é Deus que tira pessoas de fase terminal e traz a cura. Então cura almas, Senhor, nessa noite. Entra com cura de almas, entra com cura de emoções, entra com cura de tempestades internas, mentais, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com restauração, entra, Senhor, com renovo, em nome de Jesus. E que cada um dos seus filhos, aonde eles pisarem, eles sejam luz, eles sejam sal da terra, eles nem precisem abrir a boca, mas as pessoas verão a Tua luz, Senhor, a Tua luz, o Teu poder, a Tua glória manifestada sobre a vida deles. Usa-os com cura, usa-o, Senhor, para famílias, usa, Senhor, essa igreja, eis-nos aqui, Jesus, para nos usar. Acalma, Senhor, o nosso coração. Senhor, tira dos nossos ouvidos o som da tempestade e coloca, Pai, o som da Tua voz, o som da Tua voz. Entra com a Tua presença e invade as almas, invade as vidas, invade os lares, invade, Jesus, porque Tu és o general de guerra. Guerreia as nossas guerras, Pai, em nome de Jesus. Entra, Pai, em cada situação,
Entra, Senhor, amassoriande canta em cada vida, ramanabaxoria, e faça o teu milagre, e que eles possam, Pai, testemunhar que essa casa é uma casa que vive o teu milagre, que essa casa é uma casa que vive cura, que vive restauração, que vive Ramassou, Sabarabaxere canta, que vive, Senhor, famílias, que famílias surjam desse altar, que profetas surjam desse altar, que crianças surjam desse altar, Amanabassou e andas, porque o inimigo tenta derrubar, mas ele é um derrotado em nome de Jesus. O inimigo até tenta, Jesus. Harabassori canta. O Senhor me mostra um vento nessa igreja. Aramanaya sou. Arabassori canta. Aramanaya soria. Aramanácia. O Senhor me mostra anjos. Amantecando. E nos 4 cantos dessa congregação. Ramanto decai. E ele diz assim: a guerra é minha. Aramaya sori ande canta. Aramanaya súbia, a guerra é minha, Aramanto de canta, Aramachai. Oh Deus, Aramanaya sou, mostra para o teu povo o teu poder, Amanaya súbia, Aramanaya, e desse altar eu vejo cura saindo desse altar, Amanto de caia sou, Aramachurian de canta. Oh, o anjo está com a espada desembanhada, aleluia, ele está com a espada e ele fala: a guerra é minha, Aramanto de cantarai, porque ai daquele que tentou derrubar, Abassorianda, quem trata é Deus, Araia show, Aramanaia suba. Eu vejo um vento, mas esse vento ele faz um redemoinho, ele tira a poeira e ele leva fora, Arabaxere carabassuriande cantaramas. Novo tempo, novo tempo, novo tempo e novo tempo. Eu vejo escrito novo tempo, aleluias. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque é o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos redime, é o Senhor que guerreia as nossas causas. Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso médico, Tu és o nosso guerreiro. Obrigada, meu Deus. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por esse dia. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. E até aqui, irmãos, o Senhor me deu. Que o Senhor te abençoe. Que essa semana, esse restante de semana, possa ser abençoado. Nós não entendemos. Eu não entendo. Eu não sei nem o porquê, mas existiam 4 anjos lindos nos 4 cantos dessa igreja. E passava um redemoinho assim, ó, um vento, e levava uma poeira. E o Senhor falava assim: é novo tempo, é tempo de renovo. É tempo de renovo, é tempo de impacto. Fazia um redemoinho e o Senhor falava assim: eu não quero, eu não quero. E esses 4 anjos guerreavam. Esses 4 anjos guerreavam. Deus vai levantar gente, Deus vai trazer gente. E essa poeira ia embora. E o Senhor falava assim: sou eu que guerreio por eles. Sou eu o Deus deles. Que você fique com essa palavra e você saiba que na sua vida, na sua família e nessa igreja haverá novo tempo. Haverá tempo de restituição, de restauração. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tinha pensado em uma coisa rapidinho para falar no final, mas eu acho que isso que a Ângela trouxe agora, confesso para vocês, e o Felipe vai concordar comigo, do final do ano para o começo desse ano, acho que foi lá para janeiro, final de janeiro, fevereiro, teve uma determinada situação e o Felipe correndo com um monte de coisa, eu mandei uma mensagem pro Felipe e falei: caramba, Felipe, que começo de ano complicado, viu? Que tenso tudo o que está acontecendo. E no começo do ano, eu confesso para vocês que eu olhei e falei: como é que a gente vai continuar? Como é que as coisas vão caminhar em N situações? N situações. E quando eu subo aqui, na hora do dízimo e da oferta, falo sobre essa questão específica do dízimo e da oferta, não quero entrar na questão só do dinheiro,
Mas eu olho e falo, era exatamente o que lá em janeiro eu falei, não vai rolar, não vai dar certo. E Deus está cuidando. Muitas vezes eu e o Felipe, a gente conversando, acho que uma das últimas conversas, há um tempo atrás que a gente falou exatamente isso, a gente falou, cara, é um tempo de voar sem peso, é um tempo de ir, é um tempo de fazer, é um novo tempo. Então eu creio de verdade, que a gente como igreja, por mais difícil que seja, eu acho que se fosse para fechar, já tinha fechado. Se fosse propósito de Deus fechar a RAG, ela já teria fechado. Eu estou aqui há 1 ano e meio, Nini, que a gente está aqui. Felipe, o pessoal está aqui há 5, 6 anos já. Você ouve histórias de lutas, de persistência, e você fala, cara, ainda continua. Continua porque o Felipe é forte, porque quem está aqui é forte, também. Mas porque Deus quer. Se a gente continua aqui, é porque Deus quer. Se a gente continua nessa rua, com todas as dificuldades, é porque Deus quer. Então, glória a Deus por essa palavra, porque de fato é um novo tempo para nós. Vamos tomar posse disso e talvez não, com certeza, como a Ângela trouxe, esquecer, lembrar do passado com glória a Deus, olha o que aconteceu, mas esquecer, porque a gente vai viver um novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, glória a Deus pela palavra de hoje. Que Deus abençoe a nossa volta, que Deus abençoe o nosso restinho de semana, que Deus nos abençoe os homens aí até sábado, no Papo de Homens, as mulheres, desculpa, mas só até domingo na ceia, né? Desculpa, mas enfim, mas que Deus abençoe. Então vamos orar só para finalizar, e eu anotei a bênção apostólica, tá? Não vou esquecer dessa vez, viu? Vamos orar. Pai, obrigado pelo tempo de hoje, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que o Senhor falou conosco, obrigado pela vida da Ângela, que trouxe uma palavra que eu tenho certeza que falou com pessoas que estão aqui, que falou com pessoas que estão em casa, que vai falar com pessoas que ainda vão assistir esse culto, e por esse tempo também, por essa revelação do Senhor sobre a nossa igreja. Eu creio, Pai, creio de verdade, que nós vamos viver um novo tempo do Senhor para nós. Continue nos abençoando nesse resto de semana, continue abençoando a nossa ida para casa agora, nossa sexta-feira, nosso final de semana, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para sempre, e todos nós vamos dizer amém. Que Deus abençoe.